tentar traduzir isso para uma linguagem mais próxima de mim para ver se eu entendi. Aí, se eu estiver errado, você me corrige. Pode ser, rapidinho? Ótimo. Aquela que era a ideia da verdade ontológica, na verdade, ela não é uma verdade ontológica. Ela é uma verdade epistemológica. Ou seja, na lógica dedutiva, a gente valora a verdade como 1 e o que é falso como 0. E a probabilidade é um valor entre 0 e 1. E aí a gente poderia expressar isso assim, falar assim, olha, não é uma verdade nessa perspectiva de lógica ontológica, mas é uma verdade provável, ou seja, aquilo que me parece provável dentro das minhas condições de investigar, que no fundo eu não sei, eu não consigo alcançar essa verdade ontológica, mas eu diante de tudo que eu tenho, ou seja, é isso que os especialistas fazem numa comunidade, por exemplo, você pergunta para o especialista, e aí o que o especialista fala para a comunidade passa a ser a verdade daquela comunidade. Mas, na verdade, a verdade do especialista é uma verdade probabilística, ou seja, é aquilo que parece ser o mais próximo da verdade, de acordo com o que é possível investigar. Mas a verdade mesmo, no sentido ontológico, de atingir a realidade da essência da coisa, a gente não consegue. Então, nesses 3 passos, está me parecendo isso, que ele está mostrando assim, olha, essa verdade passa a ser a verdade do grupo, a verdade da comunidade, a verdade que é a verdade mais adequada que a gente dá conta de alcançar, né? Mas a verdade mesmo, a realidade, a gente não sabe, meio nesse sentido. O que você achou? Em linhas gerais, sim, né? Só que esse terceiro momento, o momento epistêmico, né? Acho interessante, você falou epistêmico, mas só que esse terceiro momento também é epistêmico e ôntico ao mesmo tempo, né? Só que o ser tematizado nesse terceiro momento, né, não é o ser na sua realidade, na sua usia, né? Aí, como você falou, é o ser de acordo com que as nossas convenções, o ser identificado e identificável de acordo com as nossas convenções e limitações, né? O que se expressa aqui no texto do Sutra do Diamante, o termo que aparece aqui, né, é Sanskritam. Somente no último capítulo 32 aparece de forma mais nítida, né? Porque aqui não aparece o termo shunyata, vacunidade, ou shunya, vazio, né? Então, o Sanskritam, né, quer dizer, o condicionado, né, significa somente isso que você estava comentando, né? Quer dizer, os nossos condicionamentos sociais, políticos, econômicos, religiosos, biológicos, fisiológicos, etc., etc., nos permitem, né, ver a verdade assim. E essa verdade assim, apesar de todas as suas limitações, aí é o caso aqui, né? Essa verdade assim admitida e alcançada nos ajuda a sair do sofrimento, né? Apesar de ser, né, limitada, ou justamente talvez por ser limitada, né? Daí a ideia que ele comentou anteriormente da jangada, né, do kola ou do yan no veículo, né? Que o Dharma Pariyaya é essa jangada, quer dizer, a provisoriedade de um discurso que faz uma crítica, nesse sentido, veja bem, esses 3 momentos do método, lembrando lá o Descartes, né, o discurso do método. O discurso do método daqui, o que é essa metodologia em última instância, né? É uma crítica àquilo que nós consideramos a realidade e a verdade, no sentido de expressar, no sentido de que realidade e verdade possam expressar, né, a usia ou o eidos dos entes, né? Quer dizer, é uma crítica àquilo que a gente imagina, pensa, deseja ser o real e, portanto, a verdade, né? Para a gente não se enredar, né, em falsas construções sobre a realidade. Show. Esses 3 momentos, né, nós temos a oportunidade de fazer uma crítica àquilo que a gente entende por realidade e, por conseguinte, de verdade, né? Agora, isso não significa necessariamente também cair numa perspectiva do vale tudo, né? Porque às vezes as pessoas leem isso aqui, né, e acham que está adotando a perspectiva do vale tudo. Isso porque, né, como a gente sabe, isso é muito forte assim, em discursos que vêm de certas comunidades religiosas, e principalmente assim, de um pensamento mais conservador, onde tanto ontologicamente quanto moralmente, o discurso sobre os entes vai ter que ser baseado numa realidade, numa usia, num eidos, né, numa essência dos entes, né? Por isso que a gente vê muito no discurso oriundo dessas fontes, a ideia, fulano de tal, o fulano tem um comportamento que é incompatível com a natureza humana. E como essa natureza foi criada por Deus, né? Então, além de ser um comportamento irracional, é um comportamento contra Deus, né? Porque a ideia de verdade nesse primeiro momento, né, é a ideia da natureza das coisas, né? Eu tenho acesso à natureza das coisas, eu sei o que as coisas são. Isso que está implícito, né, nessa ideia de verdade. Essa ideia de verdade me expressa a natureza das coisas, né? E no âmbito moral, quer dizer, como eu sei a natureza do ser humano, eu posso entender, então, qual que é a ação que é compatível a essa natureza humana, está de acordo com essa natureza humana, né? E fazer a crítica daqueles comportamentos considerados, né, em contradição, em oposição com a natureza humana. Aqui, como justamente está se questionando, né, a natureza das coisas, e entre elas, né, a natureza humana, né, justamente está questionando essa ideia de natureza humana, a questão se coloca, então como é que nós vamos regular, né, o nosso comportamento se nós não temos, né, um ponto fixo, né, uma natureza humana onde nos agarrar, né? Essa é a questão, né? Onde nos agarrar, né, se a gente não tem, né, uma natureza humana identificável, né? Isso é um pensamento que assusta muita gente, né? Porque você não tem aonde agarrar. Aliás, a gente está vendo no budismo, o perigo é se agarrar com as coisas. Inclusive se agarrar à ideia da natureza humana, né? A ideia da verdade da natureza humana, né? Do real sobre o ser humano, sobre a verdadeira identidade do ser humano, né?